Meus irmãos, vamos dar início ao estudo de hoje. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos. Atos 1, dos versículos 6 a 11. Então, pela graça de Deus, podemos já finalizar aqueles 5 primeiros versículos introdutórios da carta de Lucas ao Teófilo, e agora estamos dando entrada a uma nova sequência, a um novo parágrafo, digamos assim, uma nova perícope. Então, agora dos versículos 6 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus em Atos 1, 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Oremos. Pai amado, obrigado por tua palavra. Vem mesmo de encontro aos nossos corações, que o Senhor possa mesmo nos edificar nesta manhã. Seja mesmo conosco, com a minha boca, que eu possa falar realmente a verdade da tua palavra. Me livra do erro, me livra de ensinar alguma doutrina, alguma coisa errada, e que a tua igreja aqui nessa casa, neste prédio, possa ser mesmo edificada. Abençoa também o pastor Elias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como eu falei, esse é um novo parágrafo que vamos estudar, e ele vai tratar justamente sobre a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é um fato interessante você prestar atenção na narrativa desde o nascimento de Cristo até agora o livro de Atos, né? Que, digamos assim, são os 4 evangelhos e mais o livro de Atos. Você pode puxar na sua memória qual é o evangelho que vai falar sobre a ascensão de Jesus? Puxou? Nenhum. Excetuando-se o livro do Evangelho, a carta de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, nenhum dos outros 3, Mateus, Marcos e João, vai falar explicitamente sobre essa ascensão de Jesus, a sua subida aos céus. Mas aí a gente não pode também fazer uma afirmação dessa dizendo que não, nenhum fala sobre a subida de Jesus aos céus. Nós seríamos injustos falando afirmativas como essa, porque apesar de não citarem, né, descreverem ela do jeito que ela foi, como Lucas está descrevendo em Atos, eles citam que Jesus dá a entender que eles estão cientes dessa subida ao céu e a citam de forma, digamos assim, mais rápida, né? Citam. Por exemplo, Marcos 16, 19. Por exemplo, vou pedir para o Danilo botar aqui. Marcos 16, 19. Temos ali no final do Evangelho de Marcos escrevendo a seguinte coisa. De fato, Marcos 16, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, Marcos se limita a falar isto, que Jesus foi recebido no céu depois de ter falado com seus discípulos. Mateus 25, 31, Mateus 24, 30 diz, Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. 25:31 de Mateus. 25:31 de Mateus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, Mateus está dizendo que o Filho do Homem vai vir de onde? Do céu. E como é que ele foi para lá? É porque ele subiu. Então, note, ele não fala que Jesus, depois de ter falado com os seus discípulos, deu ordens, e aí ele foi subindo, assim como Lucas descreve em Atos. Mas ele cita que o Filho do Homem vai vir do céu, o lugar onde ele está. A mesma coisa João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Diz assim: recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, falando com Maria, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Jesus dizendo para Maria Madalena, depois da sua ressurreição, olha, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, dando a entender que Jesus iria ser assunto ao céu. Mas não foi um assunto tratado pelos evangelistas. E Lucas, ele cita, se você abrir em Lucas lá 24, ele vai dizer que Jesus subiu aos céus. Mas somente agora, no segundo volume, na sua segunda carta a Teófilo, a segunda carta que se chama Atos dos Apóstolos, que ele vai descrever melhor como foi essa subida de Jesus aos céus. Mas até antes de ele descrever a subida de Cristo aos céus, nós temos um cenário de Jesus reunido com os seus discípulos, E os discípulos perguntando de Jesus algo que era concernente ao reino, ao reino de Israel. Você pode imaginar, você está com o próprio Deus encarnado, você está com o Filho de Deus, você está próximo de Jesus, reunido com Ele durante 3 anos e meio, que foi o período do seu ministério. Eu imagino, a Bíblia não fala, não cita coisas muito mais profundas do que está escrito, mas imagina, eu sabendo que eu estou com o Filho de Deus na minha frente, eu teria várias perguntas para fazer para ele. Você teria também? Eu imagino que sim. Senhor, o que aconteceu lá quando Moisés abriu o mar vermelho? Enfim, questões teológicas, questões da vida, perguntas. Você está com o próprio Deus ali na sua frente, Eu teria várias questões a perguntar, várias dúvidas, várias curiosidades, E eu imagino aqui os discípulos vendo Jesus, depois da sua ressurreição, já não estava tão próximo com eles. Havia aparições de Cristo Jesus, mas era diferente. Eu imagino que talvez eles, temos que aproveitar agora, enquanto Ele está conosco, e vamos perguntar, Senhor, é agora que tu vai restaurar o reino a Israel? É agora que vai acontecer isso? Bem, o Senhor agora já está, glorioso, já morreu, ressuscitou. É agora que tu vai fazer a tua obra no nosso reino, aqui em Israel? Mas os discípulos não estavam atentos a algo que era pregado por Jesus. Note que em Mateus 4, 23, veja qual era a pregação de Jesus realmente. Mateus 4, 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, fazendo o que mais? Pregando. Está aparecendo aqui? Tá, Então, o que mais? Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Lucas 8:1.
Lucas 8:1 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então veja, os discípulos estavam mesmo preocupados com um reino terreno, um reino nacionalista, um reino material. E eles fazem a pergunta: vai ser agora, Senhor, que tu vais restaurar o reino a Israel? Essa era uma coisa que estava impregnada no judeu daquela época. Note, um povo que viveu o seu auge, né, o apogeu ali do reinado com o rei Davi. Depois veio Salomão, um reino mais próspero que já houve na face da terra ali em Israel. Vários reis mesmo pagando tributos em ouro, em cereais, em pedras preciosas, trazendo para aquele país minúsculo que era chamado Israel. Mas que depois Salomão morreu, viveu uma cisão, uma divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Depois o Reino do Norte foi invadido pelo Reino Assírio, Império Assírio. Se acabou, foram espalhados por toda a terra. Depois o Reino do Sul veio a Babilônia, destruiu, queimou Jerusalém, queimou o templo, a casa do Senhor, né? Depois disto, 70 anos se passaram, voltaram do exílio, encontraram Jerusalém arrasada, sem muros, sem portões, sem o templo, casas derribadas, a pobreza, a fome reinando ali, os abusos dos povos invadindo e não deixando nada ali crescer, prosperar. E aí, um reino que vem aos poucos tentando se restabelecer. Mas aí vem a Grécia, depois que a Grécia, o Alexandre o Grande morreu, os 4 ali mesmo, seus generais tomando conta, tem as disputas ali entre os Ptolomeus e os Seleucidas, ali para ver quem vai ficar com aquele território. Então veja, um território castigado, sem paz, sem nenhum momento de sossego. Depois veio ainda Roma com a mão de ferro, trazendo para eles ali, impondo as suas leis, impondo ali os tributos. E o povo ali judeu estava clamando: Senhor, né? Olhando para os profetas lá atrás. Vamos tratar um pouco depois sobre isso. Mas entenda então, os discípulos não eram diferentes do resto dos judeus. Todos ali estavam clamando, pensando no reino de Davi, no trono de Davi que seria restabelecido por Deus num futuro, né? Mas você vê a diferença. Os judeus pensando num reino material. E agora vem o Messias, vem o Cristo, vem Jesus. Qual era a pregação de Jesus? O reino de quê? De Israel? Não. O reino de quem? O reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. E eu posso lhe perguntar, o que é esse evangelho do reino de Deus? A gente sabe que evangelho significa boas novas, né? Então, o evangelho do reino de Deus é as boas novas, são as boas novas do reino de Deus. E o que é isso? Ainda não sei, ainda não conseguiu me explicar. Boas novas do reino de Deus, o que é isso? Vai lá para Lucas 17, 20 a 21. Lucas 17, 20 a 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21. Nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo lá, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós.
E o que significa tudo isso? Talvez tenha sido um choque para os judeus ali, os fariseus que estavam interrogando Jesus. Mas como assim? A gente está esperando o reino de Deus. O Messias vem para nos libertar da escravidão do povo romano e vamos agora viver de novo o trono de Davi. Mas o que Jesus acabou de dizer? Que o reino de Deus não é material. Não é algo que está aqui ou que está lá. Mas é algo que está dentro de nós. Que é isso que Jesus está falando? Meus irmãos, Jesus quer dizer que o reino de Deus não era algo político, não é algo terreno, não é algo material ou físico, mas era algo espiritual, que transforma o coração do homem a ponto de se arrepender dos seus pecados, converterem-se a Deus e se sujeitarem ao governo de nosso Deus e Pai. Esse é o reino de Deus. Lembra aquilo que João Batista pregava? O que ele clamava? Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E é isso o reino de Deus. É o poder que transforma o homem a ponto de ele se arrepender dos seus pecados e transformar, e transforma o seu coração, transforma a sua vida, a ponto de que não sou eu mais que me governo, não são as paixões do mundo, os meus desejos ao pecado, aquela minha vontade de pecar que me governa, mas agora quem me governa é o Rei dos Reis. O reino de Deus está agora em mim. O Rei governa aqui a minha vida. Esse é o reino de Deus, que está em vós, está em mim, está em você hoje, nesse dia, nesta manhã. Se você realmente é salvo, você deve ser governado por Cristo Jesus. Ele está em teu coração, ele deve ser o teu rei. E é isso que Jesus estava pregando. Não estava pregando uma rebelião, não estava pregando como existia na época os zelotes, que eram facções que lutavam contra Roma, quase que como guerrilheiros. Não era isso. Jesus não veio para lutar contra o sistema romano, contra o Império Romano, mas ele veio pregar, instaurar o reino do nosso Deus e Pai. Onde? Nos corações dos homens. Esse era o reino de Deus. E uma vez que você já entendeu qual era o reino que Jesus veio pregar, veio instaurar, aquilo a que Jesus se referia durante seu ministério, nós podemos ver que essa pergunta dos discípulos, pelo menos a gente pode fazer 3 indagações, daquilo que eles perguntaram. Eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa pergunta simples, curta, envolve pelo menos 3 aspectos. Primeiro, qual será o tempo? Eles perguntam: será agora, Será nesse tempo que tu vai restaurar o reino? Então, qual é o tempo? Segundo, Israel, como nação, será restaurada novamente, Senhor? Vai ser agora que Israel vai subir, vai comandar agora de novo, vai ser liberto dos romanos? É agora? E o terceiro, o reino será instaurado logo agora? É esse o tempo? Vai ser de uma vez? Vai ser assim, instantaneamente que o reino vai ser instaurado? Veja, novamente, os discípulos estavam com aquela visão lá do Antigo Testamento, vendo ali aquilo que os profetas haviam falado. Veja Amós 9:11, livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Diz assim: naquele dia
Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Ué, o profeta Amós não tinha profetizado isso? Que agora o trono de Davi ia voltar? Zacarias 14, 16. Zacarias 14, 16. Diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, indicando que Israel seria o centro, né? Seria restaurado o reino, e as nações, ao invés de terem que se curvar a Roma, iriam se curvar ao rei de Israel, né? A nação de Israel seria novamente restaurada. E nós vemos que esse era o pensamento dos judeus a partir da pergunta dos fariseus. Senhor, né? Quando é que vai vir o reino de Deus? Quando é que o reino de Israel será restaurado novamente? Mas, apesar de tudo isso, os discípulos fizeram, digamos aqui assim, o seu papel. Estão com o mestre, eu vou perguntar para o mestre: Senhor, será este o tempo que o reino de Israel será restaurado? Mas aí nós temos, graças a Deus, né, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, temos a sua resposta aos discípulos, e aí nós não ficamos mais com dúvidas. Veja, Atos 1, 7 e 8, diz assim, Atos 1, 7 a 8, temos a resposta de Jesus a esta indagação. Diz assim: respondeu-lhes Jesus, no caso, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a primeira parte da resposta de Jesus diz assim, versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É interessante que os discípulos perguntaram qual seria o tempo. E Jesus colocou aqui na sua resposta: olha, não interessa para vocês saberem tempos nem épocas. Isso para você pode parecer assim algo, acho que Jesus falou sinônimos. Tempos e épocas é a mesma coisa. Mas no original, se formos ver, o tempo, a palavra tempo é cronos, e a palavra épocas, kairos. Cronos se refere a um período de tempo muito grande, indeterminado. E épocas, kairos, se refere a uma ocasião para cumprir alguma oportunidade, para cumprir algo, né? Ou seja, dentro de um tempo existem várias épocas, entenderam? Então, num determinado tempo pode haver épocas. Um exemplo, né? Um exemplo de kairos, de épocas, as estações. Temos verão, estamos no verão, né? Depois vem o outono, inverno, primavera. Então, dentro de um tempo longo, eu tenho épocas. E a Bíblia também se refere, temos passagem disso, por exemplo, para você entender melhor o que seriam essas épocas. Atos 14, 17. Atos 14, 17, diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então,
Veja, aqui ele está se referindo a dentro de um tempo teve chuvas, teve a estação frutífera, dentro de um tempo determinado. E o que Jesus quer dizer com isso? Que não caberia aos discípulos tentarem descobrir ou ter alguma revelação de qual seria o tempo, e se dentro desse tempo, qual seria a época que Jesus ia vir, né? Quando é que ele iria restaurar o seu reino, né? Note que Jesus, na sua resposta, não diz assim: discípulos, não vou instaurar nenhum reino, não, né? Não vai ser instaurado nenhum reino. Jesus não fala nada disso. Pelo contrário, ele fala: olha, não interessa para vocês saberem qual é o tempo e a época, não interessa. Mas ele não nega que será instaurado um reino, né? Nós sabemos que temos o reino já de Cristo Jesus em nós. Esse já é o reino, é aquela questão que o pastor Elias sempre fala, é o já e o ainda não. Já estamos no reino de Deus dentro de nós, mas haverá um tempo em que esse reino estará instaurado completamente, em que o nosso Deus e Pai reinará, né? O Filho de Davi, Cristo Jesus, estará sentado no reino, no trono, e nós estaremos para sempre o adorando. Jesus estava se referindo então a isto, mas não interessava aos discípulos quando seria instaurado esse reino, né? Não interessa para vocês qual é o tempo, qual é a época. Outra coisa também que na sua resposta nós podemos prestar atenção é que Jesus fala que esse reino será instaurado por uma pessoa. E ele diz qual é essa pessoa: o Pai. É algo que está reservado exclusivamente pelo Pai. Isso não quer dizer que Jesus não era Deus. Isso não quer dizer que Jesus não sabe todas as coisas. Mas isso é mais uma prova de que a Trindade está em total harmonia entre si, a ponto de um não se colocar no lugar do outro. Então, olha, Jesus, mesmo sendo Deus, não subsistiu como ser igual a Deus, né? Jesus, mesmo glorificado, disse aqui: olha, não interessa para vocês o tempo e a época, mas isso é exclusividade do Pai. E é Ele que vai instaurar tudo isso, né? Assim como Deus enviou o seu Filho Jesus, assim como o Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Pai também, como sua exclusividade no seu ato como gestor, rei do universo, Ele instaurar também o seu reino, né? Então, veja essas duas coisas. Mas temos também ainda uma segunda coisa, que diz no versículo 8. É a continuidade da resposta de Cristo Jesus. Diz assim: olha, não interessa para vocês, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então os discípulos estavam preocupados no reino de Deus, no reino de Israel. Mas Jesus dá agora um novo propósito, uma nova preocupação. Qual é o sentido da vida agora dos discípulos, dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus? Não é agora mais o reino, não é mais agora ficar batendo cabeça, preocupado, estamos aqui mesmo assolados por Roma, né? Estamos sofrendo na mão de Roma. Não! O reino de Cristo, do reino do nosso Deus, já está em nós. Já estamos fazendo parte desse reino. Agora,
Não me interessa quando que vai instaurar completamente o reino. Agora, a minha tarefa como servo desse reino, a minha tarefa agora é ser testemunha do reino de Deus, testemunha daquilo que Cristo Jesus fez aqui na terra, né? Então essa era a missão. Através do Espírito Santo enviado por Deus, eles seriam empoderados para anunciar o evangelho do reino a toda a criatura. A missão agora dos discípulos seria de ser testemunhas de Cristo, testemunhas desse reino que nasce nos corações e que um dia haveria de ser restaurado por completo na segunda vinda de Cristo. É muito interessante a gente ver também aqui no livro de Atos, nós vamos estar estudando ao longo deles, que os discípulos entenderam realmente o que é o reino de Deus. A gente vai estar pulando de uns versículos para outros versículos. Eu peço a paciência de vocês, mas para você ver que eles realmente conseguiram absorver e entender o conceito de reino de Deus. Por exemplo, Atos 8:12. Atos 8:12. Diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do quê? Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Veja qual era a mensagem de Filipe: o reino de Deus, o nome de Jesus Cristo. Veja, Atos 14:22. Atos 14:22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar onde? No reino de Deus. Mais uma vez, o livro de Lucas nos fala que os discípulos estavam falando sobre o reino de Deus. Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao quê? Mais uma vez, ao reino de Deus. Atos 20:25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Mais uma vez, Paulo disse ali aos Efésios, dizendo: olha, eu estive entre vós pregando o quê? O reino. Atos 28:23. Atos 28:23. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho de quê? Do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E para finalizar, Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o quê? Mais uma vez, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, os discípulos, os apóstolos, internalizaram o que Jesus queria dizer. Não interessava o tempo que Jesus viria. Não era importante, nem para eles, nem para nós hoje, adivinhar quando Jesus vem. A gente sabe que tem, muitas pessoas que tentaram adivinhar quando Jesus viria. Temos ali o adventismo surgindo desta forma, Nostradamus,
Tantas profecias aí, o mundo vai acabar em 1999, uma data que eu tenho muito em mente porque teve um eclipse lá na nossa região e muita gente, eu lembro, né? Muita gente chorando no meio da rua, na rua teve uma tempestade, foi algo mesmo espetacular, né? Se Nostradamus, a gente brinca, faltou isso aqui para Nostradamus acertar, que o mundo ia acabar, mas não interessa quando o mundo vai acabar, não interessa, o que interessa para os salvos sermos testemunhas, sermos pregadores do reino de Deus, do reino que está em nós, do reino que vai vir um dia e vai ser completamente assentado, vai ser completamente mesmo fincado aqui neste mundo. Tá certo? E a ordem de Jesus, ainda no versículo 8 de Atos 1, diz que esse evangelho deveria ser propagado não somente aos judeus. E aí foi um baque, eu imagino, para os discípulos. Tanto é que demorou para eles entenderem realmente esta questão. Eles entenderam o que é reino de Deus. Mas a ordem de Jesus em Atos 1:8 foi que você vai ser testemunha de Cristo Jesus. Aonde? Jerusalém, tudo bem, judeus. Judéia, tudo bem, judeus. Samaria, puxa vida. Confins da terra, puxa vida. E agora? O reino de Israel não é para os judeus, então? Não. E aí nós vemos a dificuldade dos apóstolos, do próprio Pedro, por exemplo, né? Jesus, Lucas nos fala ali em Atos que Pedro estava orando ao meio-dia, recebeu aquela visão ali do lençol com os animais impuros vindo e a ordem é qual? Pedro, mata e come. Pedro, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum. Esse animal impuro eu vou comer, e por 3 vezes isso acontecendo, né? E aí depois ele indo à casa de Cornélio, a contragosto, imagino eu, apesar da ordem, para ir seguir. Depois ali temos ali no livro de Gálatas, Paulo falando que Pedro estava comendo tranquilo ali com os gentios, e quando chegaram os judeus, ele logo se afastou dos gentios e foi ficar com os judeus. E Paulo chamou a atenção, que é isso? Quando eles não estavam, tu estava com os gentios. Agora, tu tem agora uma aversão a eles e quer ficar com os judeus? Acepção de pessoas? Para com Deus não há acepção de pessoas. O reino que antes era algo nacionalista era só para os judeus. Jesus agora foi enfático, dizendo que o reino era para quem? Para todos, para todas as nações, né? E esta é a ordem de Jesus aos discípulos: vós sereis minhas testemunhas, não só entre os judeus, mas a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Não é toda a criatura judeu que fazia parte da comunidade judaica, não, mas a toda a criatura, toda pessoa, toda língua, toda raça, toda tribo e nação. O evangelho de Deus é composta por essas pessoas. E assim finalizamos o nosso estudo de hoje, falando sobre o reino de Deus. Mas veja, é um privilégio, meus irmãos, para entendermos hoje que nós, eu lá do Brasil, né, lá bem longe, lá do meio da mata ali da floresta amazônica, eu fui um resgatado, fui tirado do império das trevas e fui transportado para o reino de Jesus Cristo, um reino de luz. É tão interessante, tão maravilhoso vermos que você, que é português, tão distante ali de Israel, aconteceu a mesma coisa. É tão interessante você, que é da Ucrânia,
ter sido transportado do império das trevas e agora está no reino de Jesus Cristo. Você que veio ali da África, a mesma coisa. Fomos mesmo enxertados naquele reino que antes era chamado o Israel, né? E agora estamos mesmo na mesma oliveira. E é isso que Paulo, para finalizarmos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, ali em Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Paulo vai explicar justamente isso. Antes era algo que, impensável. Deus escolheu o seu povo em Abraão, um povo para ser seu, para fazer inveja às outras nações. Um povo antes que não era nada e que Deus escolheu para ser o seu povo. Mas esse povo, o que fez? João vai falar. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. E agora, por causa disso, mas a todos quantos o receberam, o que ele fez? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome de Deus? No nome de Cristo Jesus? Então você é filho de Deus. Não, a salvação não é exclusiva dos judeus. É isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo, Israel? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina. O que Deus respondeu a Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, versículo 5, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Veja, não é todo Israel que será salvo. Eles buscaram, por meio da lei, a sua salvação, mas não é pela lei, e sim pela graça. Senão, a graça não é mais graça. E o que aconteceu? Os que alcançaram o favor de Deus, aqueles a quem Deus estendeu a sua graça salvadora, foram salvos. E os demais, rejeitados. Versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, pela transgressão do povo judeu, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ou seja, os seus não o receberam, tropeçaram.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas para que isso? Para pôr o povo de Israel em ciúme. Ora, se a transgressão deles, se o não aceitamento deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então veja Paulo dizendo, olha, eu sou judeu, mas eu sou apóstolo dos gentios, me glorio nisso, indo para os gentios, para ver se eu causo algum ciúme entre eles, para ver se dessa forma algum deles abrem os seus olhos e entendam o verdadeiro evangelho. Não é mais por obras, mas é pela graça de Deus, né? Veja, os judeus achavam que tinham por pai Abraão, e nisso já tinham o seu pedaço no céu garantido. O que é que Jesus falou enfaticamente para os fariseus? João, capítulo 8. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e fazeis aquilo que ele quer que vocês façam. Imagina falar para um fariseu, aquele que era o mais ferrenho mesmo, né? A lei de Moisés, orava no meio da rua, falar, ei, tu é filho do diabo. Imagina Jesus falando isso na cara de um fariseu. Quer dizer, então, que nem todo israelita realmente era salvo. E é isso que Paulo vai falar em Romanos 2. Olha, o verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado na carne, mas é o que é circuncidado no coração. Pela graça de Deus, pelo tropeço dos israelitas, dos judeus, o Messias veio para eles, eles não receberam, mas agora a salvação veio a toda criatura. Isso estava profetizado. Lembra quando Deus falou a Abraão, né? Através de ti, as nações serão abençoadas, né? Já dizendo que no futuro a salvação viria a todos nós, né? Um cântico que nós cantamos, cantai ao Senhor, um cântico novo, é um salmo. Anunciai entre as nações a sua glória. Qual foi a história de Jonas? Jonas foi anunciar o juízo de Deus entre os ninivitas, entre os assírios. Veja, tudo isso anunciando que um dia o evangelho viria a todas as nações por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Graças a Deus, esse reino me conquistou. E eu espero que tenha te conquistado também, meu irmão, minha irmã, né? Graças a Deus, hoje fazemos parte do reino celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos neste reino, mas um dia esse reino será para sempre. Será mesmo fincado neste mundo em que o Senhor Jesus Cristo fará novos céus e nova terra. Reinará a justiça, a paz para sempre. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas até lá, qual é a minha e a sua tarefa? Testificar deste reino para toda criatura. Não interessa se é português, não interessa se é brasileiro, se é ucraniano, se é africano, angolano, se é cigano, não interessa. O reino de Jesus é para toda a criatura. Não existe acepção de pessoas para Deus. Não existe rico, pobre. Não existe escravo, liberto, senhor, empregado. Não existe. Não existe. O evangelho, o reino é para todos. Amém? Que Deus nos abençoe neste dia. Senhor Deus, obrigado
porque realmente, Senhor, Tu nos libertaste, Tu nos deste a salvação, Tu nos mesmo transportaste do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do Teu amor, Senhor. Obrigado porque hoje podemos testificar deste reino maravilhoso. Podemos mesmo transmitir o Evangelho, as boas novas a toda criatura. Nos ajuda a fazermos isto mesmo, a Te obedecer à Tua ordenança e realmente fazer aquilo que Tu queres, que é sermos mesmo Tuas testemunhas aqui neste mundo. Nos abençoa, esteja conosco mesmo neste dia e logo mais também à tarde, se for da Tua vontade, nos traz de volta aqui à Tua casa para ouvirmos da Tua palavra. Nos abençoa, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que os irmãos aguardem até eu ir à porta cumprimentá-los. Deus abençoe. Até logo mais à tarde.